Fala moçada, tudo beleza? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos. Dando início com vocês aqui agora ao nosso módulo que trata da parte de porcentagem. Que na boa, eu nem vou precisar ficar gastando meu latim aqui sobre, será que é um assunto importante? Será que não é? É importante pra caramba. Primeiro porque a gente tem muitas questões de prova que tratam especificamente da parte de porcentagem e a gente tem um número tão grande de questões de prova que trazem conceitos de porcentagem, às vezes embutido ali no meio de uma questão de um outro assunto, numa questão de geometria, numa questão de probabilidade, numa questão, sei lá, de sistemas de equações, perfeito? Então isso aqui, velho, esse módulo é kit de sobrevivência na matemática. Se vai cair questão especificamente de porcentagem na sua prova ou não, eu nunca tenho como garantir. Agora, que é um assunto que a galera se engana achando que sabe, você não tenha dúvida. Então cola aqui e vamos fazer a coisa bonitinha. Bom, primeira coisa é trazer para vocês aqui uma definição simples do que a gente vai tratar como porcentagem. Então tá anotado para vocês aí, olha aqui, ao número P%, associamos a razão P sobre 100, ou seja, tomamos P partes de um todo que foi dividido em 100 partes iguais. Então quando a gente fala ali de um 4%, quando eu viro e falo, por exemplo, que 4% da população entrevistada era de fumantes. Que noção que eu estou querendo te passar a partir desse dado? Se eu te digo que eu tenho 4% da população que é de fumantes, é como se eu tivesse uma proporção de que para cada 100 pessoas, é como se 4 pessoas fossem fumantes naquela população, perfeito? Então, o básico que a gente vai ter que ter noção é sobre isso. 4%, se eu for escrever essa porcentagem na forma de fração, 4% nada mais é do que o 4 sobre 100, perfeito? Então a gente vai colocar aqui, olha, a primeira coisa que a gente vai trazer nesse bloco é justamente a representação na forma de fração. 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100, perfeito? 13,5%. Então o que é a porcentagem 13,5% escrita na forma de fração? 13,5%, ligando o nome à pessoa, é como se eu tivesse 13 sobre 13,5 comparado a um total de 100. 13,5%, 13,5 por 100 sobre 100. Então está aqui. 13,5% na forma de fração é como se fosse 13,5 sobre 100. Perfeito? 25%, que é uma porcentagem que a gente vai usar muito aqui em questões de prova, em alguns enunciados, tem que estar muito natural para vocês conseguirem entender a lógica de algumas coisas que eu vou colocar aqui. O que é o 25% escrito na forma de fração? O nome é sugestivo. 25% nada mais é do que você ter um total de 25 comparado a um universo de 100. 25% nada mais é do que 25 por 100. 25 sobre 100. Bruno, oi, mas não dá para simplificar essas frações aí não? Vamos devagar que eu vou chegar lá, tá bom? Deixa que eu vou colocando aqui os tijolinhos no lugar do jeito que a gente precisa. Deixa que eu sei que aí do outro lado você tem conhecimento sobre porcentagem. Por mais que você queira dizer para mim que não, você lida com porcentagem cotidianamente. Então eu sei que você tem noção de porcentagem. Só que eu tenho que encaixar as peças para que você consiga usar o que você tem de conhecimento associado ao que eu preciso para você ter manha para resolver questão de prova. Então deixa que esse serviço eu faço, beleza? Traz o que você já tem daí e eu vou encaixando as peças aqui para deixar tudo redondinho para a gente, quando for resolver questões, você está mais seguro. Lá na letra D, quando eu falo de 330%, o que é o 330% escrito como uma fração? 330% nada mais é do que 330 por 100. 330 dividido por 100, ok? Bem, o que eu fiz aqui então, nesse momento, foi associar aquelas porcentagens à fração básica. E aí, por mais que aí do outro lado você queira dizer para mim que, mas na minha prova não cai assim, na minha questão não vai vir assim. Velho, com certeza. Dificilmente a gente vai ter uma questão, apesar de que pode acontecer, mas eu concordo com você que talvez seja difícil você pegar um enunciado de prova em que o cara vai dizer, escreva aquela porcentagem ali como uma fração. Concordo que é difícil, mas que também não é impossível de acontecer, beleza? Mas, se você tiver noção disso que está aqui, você consegue caminhar comigo, pegando ferramentas para que às vezes no meio de uma questão que parece muitíssimo complexa, você faça esse link. Pô, aquela porcentagem que está ali, eu consigo associar aquilo ali a uma fração. Eu consigo associar aquela porcentagem a um número fracionário. E aí eu posso te dizer uma coisa, a gente tem questões às vezes que vão tratar, por exemplo, de probabilidade. Tem questões que às vezes o assunto é probabilidade e o aluno não consegue chegar na resposta final porque ele não consegue mexer o quê? Com o basicão aqui da porcentagem, tá bom?
Sobre as simplificações, a gente pode simplificar? Claro que pode. Então, dependendo da situação, aquele 4% ali, apesar de você entender que é a proporção de 4 sobre 100, mas a fração 4%, 4 sobre 100, ela não está na chamada forma irredutível. Então, a gente pode simplificar aqueles números ali. Então, se você quiser, você pode deixar indicado para mim que 4% é a mesma coisa que essa fração que está aqui, olha. Na forma irredutível, falar de 4% é a mesma coisa que falar da fração 1 sobre 25. Isso que está aqui é fundamental, tá bom? Que você saiba linkar porcentagem com uma fração. A gente vai ter que saber fazer esses jogos. Nesse momento, você está lembrando comigo como que eu transformo uma porcentagem numa fração. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer o caminho contrário, ou seja, pegar uma fração e transformar numa porcentagem. Esses jogos, vocês têm que saber lidar com isso, tá bom? Com essas transformações, com essas manipulações. Então, lembrando, o 4 sobre 100... Como eu fiz ali a simplificação da fração, eu tenho que dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Você pode dividir por... Poderia ter dividido por 2? Poderia, só que aí teria que dividir de novo por 2, tá bom? Ali dividindo direto, a gente já chegaria na fração 1 sobre 25. O exemplo que está indicado na letra C, por exemplo, 25 sobre 100. 25 sobre 100, eu posso simplificar também, olha. Dá para eu dividir aqui, tanto em cima quanto embaixo, por 25. Então, 25 sobre 100 nada mais é do que 1/4. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Quando eu vou calcular 25% de alguma coisa, 25% de alguma coisa nada mais é do que calcular 1/4 da coisa. Nada mais vai ser do que dividir o valor que você tiver por 4. Mas isso daqui a pouquinho a gente vai encaixar as peças, tá bom? Para vocês entenderem a lógica. A fração 330 sobre 100. Dá para a gente simplificar? Dá para a gente simplificar. Aqui para início de conversa, poderia, por exemplo, cortar, né? Dividir por 10 ali, cortar os zeros, que na prática seria dividir por 10. Então aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 10, a gente acaba chegando aqui em 33 décimos. Perfeito? Nesse ponto aqui, eu ainda não vou entrar no mérito da questão, mas não custa nada lembrar que se eu consigo transformar uma porcentagem numa fração, eu consigo transformar aquela fração também num número decimal. Então, professor, mas aí não dava para dividir o 1 pelo 25? Não dava para dividir o 1 pelo 4? Sim, mas a gente vai encaixar as peças no momento adequado. O que você fez comigo aqui nesse ponto? Vamos fazer o checklist para ver se você me entendeu. Eu transformei porcentagem em fração. Lembra que eu falei que você já traz uma bagagem sobre o assunto? Eu tenho certeza que você já tem algum conhecimento sobre porcentagem. A minha função com vocês aqui é organizar essas ideias. Então eu preciso que aí do outro lado você vá ticando o que eu estou colocando. Tá certo que você sabe transformar porcentagem em fração? É esse movimento aqui que a gente faz quando a gente precisar transformar porcentagem em fração. Simplesmente pegar aquele número que representa a porcentagem e colocar sobre 100, tá bom? 2%, 2 sobre 100. 8,1%, 8,1 sobre 100. Isso é o básico. Fechado? Vamos avançar mais um pouquinho. Ajudar o aluno. Joguei a vinhetinha aqui errada. Na sequência, eu coloco para vocês aqui, olha, vamos fazer agora a transformação de uma fração numa porcentagem. Como que você pode transformar, então, uma fração numa porcentagem? Quando eu viro e falo, por exemplo, que 3/4 dos alunos estudam para concursos de carreiras policiais, eu posso passar essa informação em termos percentuais, beleza? Isso aí, cotidianamente, a gente lida com isso. Em jornais, em revistas, em sites, em informações que nos são repassadas. Em várias situações, a gente vê ali, às vezes, o texto trazendo uma fração. Mas a porcentagem, ela leva a informação tão correta quanto a da fração, talvez de uma forma que clareie um pouquinho melhor para aquele leitor que está acompanhando o texto. Então, quando eu falo que 3/4 das mulheres, né, ou 3/4 dos alunos estudam para uma determinada área, falar da fração 3/4 é a mesma coisa que falar de que porcentagem? Aí vamos lá. Eu vou te passar aqui uma receita de bolo que sempre vai funcionar. Se para um ou outro caso específico a gente conseguir encontrar uma outra solução, perfeito. Mas isso que eu vou colocar para vocês aqui, conforme eu falei, é para a vida, não tem contraindicação. Toda fração que eu precisar escrever na forma de porcentagem, qual que é o processo que eu faço para chegar à representação percentual? É simples. Basta que você pegue o número fracionário e multiplique por 100. A gente não está falando de transformar numa porcentagem, então eu vou tomar aquela fração e vou multiplicar a fração por 100. Na prática, o que eu estou te dizendo é que você tem que simplesmente multiplicar o seu numerador por 100. Então, quando eu falo aqui da fração 3/4, 3/4 nada mais é do que isso aqui, olha. É como se fosse o 3 vezes 100, e aí você vai transformar isso aqui em 300
sobre 4%. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você coloca para mim aqui, se você colocar isso que está aqui para mim, aí está errado. Se você anotar no seu material dessa forma, e se você falar que você assistiu aula comigo, aí você está queimando meu filme, velho. Aí você está queimando meu filme. Porque 3/4, a fração 3/4 não é igual à fração 300/4. É claro que não. Eu preciso que você entenda, passo a passo, o que eu estou anotando aqui. Quando eu pego aquele numerador e multiplico o numerador apenas por 100, eu estou passando pelo processo de transformar a fração numa porcentagem. Então você não pode anotar do jeito que eu coloquei aqui. Você tem que enfiar o quê? O símbolo de porcentagem. Aí sim está correta a igualdade que você apresentou aqui. 3/4 vai ser a mesma coisa aqui, 300 sobre 4%. Tá percebendo? Quando eu multiplico por 100, olha para cá, quando eu multiplico por 100, eu transformo isso aqui o quê? Numa porcentagem. Aí um questionamento que é sempre muito comum a galera trazer para mim é o seguinte: Brunão, por que você também não multiplicou de baixo por 100? Porque aqui eu não estou querendo uma fração equivalente. Quando eu preciso gerar uma fração equivalente, aí o processo é esse. Eu multiplico em cima e embaixo pelos mesmos valores. Entendam qual que é o movimento que eu estou fazendo aqui na matemática. Eu estou trazendo o pedido de mudar uma fração, trazer essa fração escrita na sua forma percentual. Então a receita de bolo, que sempre vai dar certo, vai ser essa. Pega o numerador, multiplica por 100. Isso que está aqui é o que eu estou te falando. Às vezes a gente avança, dependendo dos conteúdos previstos no seu edital, e se a gente chega, por exemplo, numa parte que você tenha que estudar relacionada à probabilidade, vários alunos travam lá na frente, porque às vezes não estão se lembrando desse básico daqui, tá bom? Então, 3/4, escrito como porcentagem, é a mesma coisa que 75%, ok? Aí, você pode me questionar o seguinte: Bruno, oi, eu transformei essa fração 3/4 numa outra, de uma outra maneira. Beleza, o que você fez? Professor, eu multipliquei, achei mais fácil multiplicar em cima e embaixo por 25. Ok, você está errado? De forma alguma. Se você multiplicar em cima e embaixo por 25, aí você está transformando aquela fração numa outra equivalente. Quem vai por esse caminho é porque já percebeu que é interessante você sempre tentar fazer com que o denominador da fração equivalente seja 100. Isso faz sentido para você? Quando eu chego numa fração que tem um denominador 100, eu posso fazer o jogo do lance percentual. Se é alguma coisa por 100, é porque é alguma coisa que já está escrito como porcento. Então, é um outro caminho. Não tem problema nenhum. Se você percebeu que 3/4 acaba sendo equivalente a 75 centésimos, tá lindo. Porque aí 75 centésimos vai equivaler a que porcentagem? Olha, vai equivaler a 75%. Tudo bem? Só que aí, é o que eu estou te falando. O que vai valer como receita de bolo? O que você vai me perguntar e que eu vou falar que sempre vai dar certo? Brunão, como que eu vou conseguir sempre transformar uma fração numa porcentagem? Você sempre vai conseguir transformar uma fração numa porcentagem multiplicando o numerador por 100. Simples. A partir do momento que você multiplica o numerador por 100, o resultado passou a ser percentual. Acabou. Se para um ou outro caso você conseguir pegar situações específicas, aí está valendo. Então quer dizer, Bruno, que eu sempre posso multiplicar em cima e embaixo por 25? Não, aí não é uma regra geral, certo? Aí é um caso que você teve uma sacada bacana ali e que ficou interessante para você transformar aquele 4 num 100 multiplicando por 25, ok? Olha o segundo exemplo. Se eu tenho aqui, por exemplo, a fração 2/7, suponhamos que você esteja lá resolvendo um exercício e que a resposta deu 2/7, só que ele quer aquela interpretação em termos percentuais. O que são 2/7 de um determinado total? 2/7 em termos percentuais, veja aí para mim se você está me entendendo, seria a mesma coisa que fazer o quê? 2 sobre 7 vezes 100. Quando eu multiplico por 100, eu estou chegando na resposta na forma percentual. E aí aqui agora a gente teria que efetuar essa divisão. O 200, quando você vai dividir por 7, confira comigo aí rapidinho, ó. 20 por 7 vai ter que dar 2. 2 vezes 7 vai dar 14, 20 menos 14 vai sobrar 6, baixo 0. 60, quando você for dividir por 7, vai ter que dar 8. 8 vezes 7 vai dar 56, para 60 vai acabar sobrando 4. Como eu não tenho mais o que baixar, eu colocaria um 0, uma vírgula. 40 por 7 vai ter que dar 5 e por aí vai, beleza? Então o resultado aproximado, 28,5%. Bom, o que acontece aqui então é o seguinte, quando você olha para esse resultado, o que eu preciso que você perceba? A estratégia que eu usei para a fração anterior, ela talvez já não fique aqui tão conveniente para essa situação. Concorda comigo? Por que eu estou te falando isso?
Porque para um 7 virar um 100, não sei se você vai perceber que número que eu teria que pegar o 7 para transformar o 100 de uma maneira tão imediata. Você está entendendo? No exemplo anterior, ficou legal. Pô, Brão, para o 4 virar o 100, velho, é só eu pegar e multiplicar por 25. Aí tá molezinha, o 4 virou o 100. Agora, o 7 para virar o 100 não é um número inteiro que transforma o 7 no 100. Então, por isso que eu falei que, como receita de bolo, se a questão for mais simples ou mais complexa, para uma fração virar porcentagem, faz o feijãozinho com arroz, velho. Lembra que se você multiplicar o de cima por 100 e dividir pelo de baixo, você chegou ao resultado percentual, tá bom? Então aqui dá 28,57 aproximadamente, coloquei só uma casa decimal, porque o objetivo aqui agora é treinar realmente a transformação, beleza? Olha aí o exemplo que está na letra C. 4 quintos. 4 quintos é a minha fração. Se eu quiser transformar 4 quintos numa fração, numa porcentagem pelo feijãozinho com arroz, pega e faz o quê? Multiplica por cima. Multiplico de cima por 100, beleza? 4 vezes 100 vai ter que dar 400, e aí a gente fica então com 400 sobre 5%. 400 sobre 5 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 80%. Ô, Bruno, mas essa que tá aqui, velho, eu arrumei um jeito mais fácil. Para mim, foi muito mais fácil fazer o 4 quintos virar essa fração aqui. Assim, olha, eu peguei o 5, multipliquei por 20, peguei o 4 e multipliquei por 20. 4 vezes 20, Brunão, deu 80. 5 vezes 20 deu 100. E aí eu sei que como eu tenho 80 sobre 100, é como se eu tivesse lá 80%. Não pode fazer assim não, Bruno? Claro que pode. Aí agora do outro lado fica a seu critério, beleza? Para você que está assistindo, em alguns momentos, o fato de eu apresentar mais de uma solução, às vezes pode incomodar, mas eu não tenho como universalizar aqui as linhas de raciocínio, certo? Principalmente pela forma como a gente faz a aula, que é a questão da videoaula. Se eu apresento apenas uma solução, um aluno que talvez tivesse tido uma outra sacada, fica justamente nessa dúvida do, pô, mas será que o que eu estou fazendo está errado? Então é por isso que não tem jeito. Aqui eu tenho que abordar com vocês em algumas situações mais de uma possibilidade, tá bom? Na letra D, isso, gente, aqui, porque, por exemplo, aqui eu não estou nem indo pelo um caminho de usar uma regra de 3, porque tem gente que poderia pensar, pô, aquela primeira ali, 3/4, eu sempre penso como regra de 3. 100% era 4, 3 era x, porque vão ter um número diferente, aí vão ter vários caminhos diferentes para a gente chegar à mesma solução, tá bom? Na letra D, vamos nessa. 3 sobre 20. O 3 sobre 20, se eu quiser fazer aí o feijãozinho com arroz, coloca na cabeça que qualquer fração vira porcentagem multiplicando o número de cima por 100. Então, se eu tenho 3 20avos, 3 vezes 100 vai ter que dar 300, e aí eu fico lá com 300 sobre 20%. 300 sobre 20 vai ter que dar 15%. Pronto. Curtiu essa saída? Maravilha. Pensou de uma outra maneira? Aqui, por exemplo, olha, o seu 3 20avos, você chegou ao resultado fazendo isso aqui, por exemplo? Não, cara, eu vi que para o 20 virar o 100, era só eu multiplicar por 5. Então aí, nesse caso, se você for multiplicar por 5, tem que lembrar de multiplicar em cima e embaixo por 5, porque aí você está indo por um processo que é o de encontrar uma fração equivalente. Então, 3 20avos é uma fração que é equivalente a 15 centésimos, e aí 15 centésimos equivalem a 15%. Tudo bem? Depois, 23 50avos. Você está achando que umas dessas aqui não caem em prova? Não caem. O nosso jogo aqui é sempre limpo. Eu tenho que te deixar preparado para a prova simples, tenho que te deixar preparado para a prova complexa. Mas o simples existe em provas e em várias provas. Então aqui, quando eu estou falando do simples, é porque quando você bate o olho ali em 23 50avos, como é uma fração que fica muito simples de transformar para o numerador 100, talvez até de cabeça você chegue ao resultado, não é não? Não, cara, eu peguei e simplesmente multipliquei 23 por 2 e deu 46. Tá perfeito. Agora, se às vezes você precisa ir naquela linha do Brunão, cara, eu quero um jeito para resolver. Então pronto, a receita de bolo é essa. Pega o de cima, independentemente de qual seja o valor, multiplica por 100. Então você fica lá com 23 vezes 100, que dá 2.300. 2.300 dividido por 50, que vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 46%. Tá bom? Daqui, se você quiser, vejam, 23 50avos, 23 50avos. Se quiser, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo por 2, tá valendo, ó. 23 por 2 vai ter que dar 46, 50 por 2 vai ter que dar 100, e aí 46 sobre 100 tem que dar 46%. Tá bom? Vou só colocar mais um exemplo aqui das bizarras,
para chamar a atenção de vocês que isso aqui também às vezes acontece. Suponhamos que eu tivesse lá, ó, sei lá, 13, 17 avos. Ah, foi essa que pintou na minha prova, Bruno. Foi uma questão lá de um determinado assunto, e aí eu cheguei lá em 13, 17 avos. E aí eu precisava fazer uma análise daquele resultado em termos percentuais. Como que eu transformo 13, 17 avos para porcentagem? Aí se você quiser ficar no vício de transformar o 17 num 100, aqui você já passa um pouquinho mais de aperto, porque não é um número inteiro que transforma o 17 no 100, certo? Então, receitinha de bolo aí, feijãozinho com arroz, do mais simples ao mais complexo, pega o de cima e multiplica por 100. 13 vezes 100 vai ter que dar 1.300. 1.300 sobre 17. E ó, deixa eu ser enjoado com você. Eu sei onde vocês fazem merda depois. Não é dizer que 13 17 avos é igual a 1.300 sobre 17. É 1.300 sobre 17%. Você multiplicou só o de cima por 100, trata de estudar direito aí do outro lado, velho. Coloca o percentual aqui no final, senão começa a dar ruim na hora de resolver esses exercícios, hein? Quando você multiplicou o de cima por 100, você transformou aquele resultado numa porcentagem. E aí, se você for dividir o 1.300 pelo 17, se precisar, dê um pause aí rapidinho para você fazer essa conta e colocar a mão na massa, isso aqui daria aproximadamente 76,4%. Ok? Passamos então aqui por essa primeira parte. Vá me entendendo o que a gente está fazendo aqui dentro desse bloco. Comecei trazendo para vocês o básico. Como que eu transformo uma porcentagem numa fração? Não tem segredo. 10% é pegar o 10 e colocar sobre 100. 10%, 10 sobre 100. Se você vai simplificar ou não, não me interessa. Mas é fato. O que é o 10% no mais puro da coisa? 10 sobre 100. 3,2%. 3,2 sobre 100. Já nos entendemos com relação a isso? Perfeito. Aí a gente passou para o caminho contrário, que é o de eu te apresentar uma fração e transformar numa porcentagem. O que sempre vai dar certo? Multiplica o numerador por 100 e divide pelo denominador. Ao multiplicar por 100, você está transformando aquele resultado numa porcentagem, e assim, o máximo que você pode ter ali, dependendo da porcentagem que foi apresentada, é o trabalho de efetuar a conta, igual aqui o 1.300 sobre 17, 200 sobre 7, perfeito? Mas aí também é num outro momento que a gente aprende aqui a fazer essas continhas básicas no nosso curso. Fechado? Vamos caminhando um pouquinho mais. Tudo aqui é importante. O que eu vou precisar saber também? A gente vai ter que falar aqui sobre a chamada forma unitária. A forma unitária é como se fosse o que vocês trazem como sendo a representação decimal, certo? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque isso já foi questão de prova, de concurso importante, lá das antigas, vez ou outra o cara vem com uma pegada mais específica e pede isso. Ah, escreva a porcentagem, escreva a fração na forma unitária. E aí, às vezes, você fica batendo cabeça tentando entender o que é esse lance de forma unitária. A forma unitária é a representação da fração na forma decimal, digamos assim, né? Quando a gente efetua a divisão. Então, do que eu estou falando? Quando eu olho ali, por exemplo, para o 0,5%, vamos fazer o básico. O que é o 0,5%? 0,5% é a fração 0,5 por 100, 0,5 sobre 100, certo? Isso é o 0,5%, que é o que a gente tinha visto até agora. Aí, vamos caminhar um pouquinho mais. Quando eu divido esse 0,5 por 100, qual que é o resultado que eu obtenho? Olha, quando eu divido o 0,5 por 100, dividir por 100, aí a gente volta num outro ponto, né, de estudo dentro da matemática. Quando a gente tem uma fração cujo denominador é 100, a gente mostra para vocês que basta que vocês desloquem a vírgula 2 casas para a esquerda. Óbvio que você pode pegar e fazer essa conta, dividir o 0,5 por 100 no papel, mas é porque não tem necessidade. Toda divisão por 100 nada mais é do que a ideia de você pegar a vírgula onde quer que ela esteja e voltar 2 casas, certo? E, gente, vamos falar aqui do simplesinho. Quando eu falo, né, da divisão por 100 e tal, vez ou outra rola a dúvida sobre o seguinte: Brunão, cara, você acredita que eu esqueci se era para andar com a vírgula para a esquerda ou para a direita? Aí eu sempre peço para que vocês observem a coerência do resultado. Se eu falar para vocês de 0,5%, se eu for dividir 0,5 por 100, o resultado que eu vou obter, ele tem que ser menor do que o próprio 0,5, concorda? Então, eu vou pegar aquele 0,5 e vou fatiar ele em 100 partes. Então, não faz o menor sentido você querer ficar na dúvida se anda com a vírgula para a esquerda ou para a direita. Se você andar 2 casas com a vírgula para a direita, você está aumentando o resultado. Você está pegando meio, vamos imaginar aqui, 50 centavos,
Está dividindo para 100 pessoas e está dando R$500 para cada um. Velho, me enfia nessa divisão, que é a divisão que eu estou precisando na minha vida. Não faz sentido, certo? Então aqui não vamos complicar, não. Quando eu falo de dividir por 100, a gente tem que ter coerência no que eu estou lendo. Se é meio dividido por 100, é porque o resultado que eu vou encontrar tem que ser menor do que aquele meio. E como tem ali os dois zeros, é a ideia de você voltar duas casas com a vírgula, certo? Então aqui, ó, o 0,5%, eu voltei uma casa, voltei duas casas com a vírgula. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou voltando duas casas com a vírgula. A vírgula que estava entre o 0 e o 5, ela andou uma casa, viria parar aqui, andou mais uma, vem parar aqui. Como essa vírgula vem parar aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar um 0 aqui e um 0 aqui. Então, o que a gente diz que é a forma unitária? A forma unitária é como se fosse o resultado da divisão que representa aquela porcentagem. 0,5% não é a mesma coisa que 0,5 sobre 100? Na chamada forma unitária, é como se fosse o 0,005. Então, de novo, se psicologicamente você achar legal guardar que forma unitária é a forma decimal, tudo bem. Me preocupa um pouquinho porque em alguns resultados a gente não encontra a forma unitária como um número decimal. É por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ah, então eu encontrei ali o número decimal 0,05. Tá, mas não confunda as coisas, porque não necessariamente o resultado que representa a porcentagem vai ser um número decimal. Se eu falar com vocês, por exemplo, de 200%, vamos fazer um simples aqui, ó. O que é 200%? 200% é 200 dividido por 100. Quanto que dá 200 dividido por 100? 200 dividido por 100 dá 2. 2 não é um número decimal, vamos dizer assim, né? Não é um número que você vai colocar ali a vírgula. Então tem gente que às vezes se confunde com isso. Ah, vou escrever o resultado na forma decimal. Aí você encontra um 2, fica batendo cabeça, ah, mas aí agora tem que colocar uma vírgula. Então entenda o seguinte, o resultado que a gente encontra ao trabalhar com a fração é o mais correto, a chamada forma unitária, tá bom? Na prática, vamos fazer aqui o segundo exemplo, só para a gente entender e deixar claro o que está anotado ali para vocês. Quando eu falo, por exemplo, do 462%, o que são 462%? São 462 dividido por 100. Aí vamos de novo. O que é 462 dividido por 100? Não tem dois zeros ali? Tem. Toda divisão por 100 pede de forma prática, para você não ter que sentar a bunda na cadeira e fazer a conta no papel, a gente já deixa a coisa de maneira prática para vocês. Toda divisão por 100 nada mais é do que pegar a vírgula e andar essa vírgula duas casas para a esquerda. Se eu andasse para a direita, eu ia chegar naquele resultado que eu falei que não teria nenhuma coerência. 46.200 para um resultado de 462 não faz sentido, certo? A gente tem que encontrar e a gente tem que ler essa coerência nos resultados. Muitas vezes vocês anotam o resultado de uma forma tão automática que a gente abate o olho assim, gente, você está cometendo um vacilo aqui clássico, como que você pode encontrar esse resultado, certo? Então, o 462 por 100 nada mais é do que o 462 com a vírgula deslocado duas casas para a esquerda. Aí você tem todo o direito de questionar, como muitas vezes aconteceu nas minhas turmas presenciais, do aluno virar e falar assim, Bruno, me desculpa, cara, a pergunta pode parecer meio boba, mas cadê vírgula ali no 462? Se a vírgula não aparece, ela está atrás do último algarismo. Então aqui, ó, 462. Onde que está a vírgula nesse número? A vírgula está aqui. Não estava aparecendo, ela está no último algarismo. Então agora você vai voltar duas casas. Está aqui, olha, 462 corresponde a 4,62. E olha, você não entende a base de porcentagem se você não olha para esses números e enxerga que todos eles dizem a mesma coisa. Enquanto você não olhar para o 0,5%, para o 0,5 sobre 100, para o 0,005 e entender que todos eles estão dizendo a mesma coisa, você não avança de maneira significativa no conteúdo. Porque isso aqui tem que estar muito natural para você, ok? São as três maneiras que a gente vai ter para lidar com situações que tratem de porcentagem. A forma clássica, onde eu vou colocar o símbolo de porcento, mas a adaptação para a fração e também a necessidade de saber trabalhar com a forma unitária. Bom, então, de maneira geral, por isso que eu deixo anotado para vocês. Olha o que está aqui anotado como regra. Para escrevermos uma porcentagem na forma unitária, devemos deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Isso, gente, é o que eu estou colocando como regra. Mas agora ficou entendido o porquê de eu ter que deslocar duas casas para a esquerda? Porque sempre que eu transformo a porcentagem, vira uma fração com denominador 100. Toda a divisão por 100
pede 2 casas para a esquerda. Então é por isso que no automático a gente já vai chegar e vai falar isso. Olha, quando eu tiver a porcentagem, você pega e volta 2 casas com a vírgula para trabalhar na chamada forma unitária, tá bom? Uma outra coisa que eu vou falar muito com vocês aqui ao longo do curso é o seguinte. Na hora de resolver um exercício, por exemplo, Bruno, o que é melhor? Transformar em fração ou escrever na forma unitária? Velho, varia muito. Tem situações, dependendo dos valores que a gente tem hora que é legal você trabalhar com a fração, tem hora que é legal você trabalhar com a forma unitária, certo? O certo é que não tem certo, vamos dizer assim, né? O certo é que não tem regra. Eu estou te dando as ferramentas aqui para você, na hora da prova, decidir o que é melhor, ok? Eu preciso que você tenha noção que a gente vai o tempo inteiro poder falar dessas 3 representações, da percentual, da fracionária e da unitária. Os 3 últimos exemplos, tá claro para vocês o que está acontecendo ali? Nos 3 últimos exemplos eu estou dando o resultado na forma unitária e estou pedindo para você completar a porcentagem. Então aqui é uma questão de lógica. Se quando eu estou com a forma de porcentagem, para levar para a unitária eu tenho que voltar 2 casas, ou seja, andar 2 para a esquerda, se eu tiver com a unitária e precisar passar para a porcentagem, eu tenho que fazer o caminho contrário, ou seja, andar 2 para a direita. Então aqui, que fração ou que porcentagem que eu vou associar ao 0,6? 0,6, se eu andar 2 para a direita, andei 1, andei 2, onde a minha vírgula vem parar? Vem parar aqui. Então que número que é esse daqui? 60, fechado? A vírgula que estava entre o 0 e o 6 vai parar lá atrás daquele último zero. Então significa que esse 0,6 ele corresponde a quantos por cento? Ele corresponde a 60%. Que se fosse para escrever na forma de fração, porque aqui também você poderia ter feito isso. Ah, Bruno, eu escrevi o 0,6 como 6 décimos. E aí eu transformei aquilo em porcentagem. 6 vezes 6 deu 600, 600 sobre 10, que é a mesma coisa que 60%. Eu preferi fazer assim. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, você entendeu qual que é a lógica de um aluno que segue essa linha de raciocínio? O cara pode transformar a fração, a unitária numa fração, e chegando na fração, a gente já viu como que eu transformo fração em porcentagem. Era só multiplicar o de cima por 100, fica aí o seu critério, tá bom? Mas de maneira prática vai ser isso. Pega e anda a vírgula 2 para a direita. 1,057. 1,057 é a forma unitária. Se eu for passar para porcentagem, anda 2 para a direita. Andei 1, andei 2. E aí eu vou chegar em 105,7%. Ok? 0,138. Anda 2 com a vírgula para a direita. Andei 1, andei 2. Cheguei aqui, olha, em 13,8%. Mas, ó, isso que está aqui, gente, tem que estar muito natural. Saber passar de porcentagem para a forma unitária, saber voltar da forma unitária para a porcentagem. E aí quando eu falo que tem que estar muito natural, se para você ainda não estiver muito natural, dê um pause, faça e refaça, se precisar busque complemento lá no PDF para você ir organizando as ideias, tá bom? É o que eu estou te falando. É base, velho. Como que você vai querer chegar lá em cima para poder voar nas questões se a sua base não está bem colocada? Pode acontecer de às vezes você ir para uma questão de prova, não ter se aprofundado aqui no módulo teórico e acertar lá a questão? Sim, mas aí é contar muito com a sorte, é ficar muito andando na corda bamba, certo? Para você que está aqui comigo, eu estou te entendendo e acho que você está disposto a realmente chegar lá com uma base legal para poder dar conta das questões, não é não? Então vamos devagarinho e tudo que eu chamar a atenção aqui, você tem que estar aí do outro lado por dentro. Então passamos por um processo importante que é olhar a porcentagem como forma unitária como porcentagem.